E o Tribunal de Contas da União determinou nessa quarta-feira que Lula pode manter um relógio Cartier que recebeu de presente da marca francesa em 2006, ainda em seu primeiro mandato presidencial. Para surpresa de ninguém, né? O TCU iria mandar o Lula devolver. A essa altura, com o Lula no poder, o item era avaliado em R$60 mil na época. Segundo o entendimento do ministro Jorge Oliveira, não há crime sem lei anterior que o defina. Vamos lembrar que o Jorge Oliveira é chamado pela família Bolsonaro de Jorginho. Foi no governo Bolsonaro que ele ganhou a vaga no TCU. Ele era assessor aí dessa turma, é um sujeito próximo. É quem teve as reuniões ali com o Dias Toffoli na época que a Cruzoé apontou o acordo de engajamento, depois do qual veio a Frente Ampla pela Impunidade, que resultou na impunidade. Então vocês vejam que o Jorge Oliveira está votando ali para que o Lula não precise devolver, quando o Bolsonaro está interessado nesse precedente, justamente para dar as alegações dele que teria sido a mesma coisa, que a gente já mostrou que não foi. Não estou dizendo aqui, estou só associando aqui o nome à pessoa e ao seu histórico. Não estou fazendo juízo de valor sobre a decisão, porque nós avaliamos ontem, Graeb lembrou da decisão do TCU que veio depois desse caso do Lula, mas é bom a gente mostrar o quadro político também. O Jorge Oliveira acrescentou, aspas, agora, diante da inexistência da norma, estou afirmando categoricamente que até o presente momento não existe uma norma clara que trate de recebimento de presente por parte de presidente da República e na ausência de norma, não me cabe legislar. Fecho aspas. Olha, eu chamo a atenção, hein, Graep? Chama atenção. Até o presente momento não existe uma norma clara. Repare que o Jorge Oliveira, por isso que foi importante eu trazer o histórico, ele não está aliviando o Lula dizendo quando o Lula ficou com esse relógio não havia norma clara. Ele está dizendo até o presente momento não existe norma clara, que é para depois ele poder votar a favor do Bolsonaro. Que não tinha norma clara e tal, etc. Então é uma posição diferente daquela que você manifestou ontem no programa, Greg? É uma posição diferente daquela que eu manifestei ontem no programa. Eu chamei a atenção ontem para o fato de que em 2016, 11 anos depois do Lula ter ganho esse relógio, o TCU, mesmo órgão, né, julgou a questão dos presentes dados aos chefes de Estado brasileiros, falou, olha, teve aqui vigente uma bagunça desde 2002 nessa área, vamos por ordem nesse terreiro. O que é personalíssimo? O que não é? Criou sim um precedente judicial, entre aspas assim, né? Não é justiça, mas um precedente administrativo muito claro sobre aquilo que pode e não pode fazer. O Bolsonaro, enfim, ignorou esse precedente por seu próprio risco. Pagou para ver. E está pagando um preço por isso. Eu pensei melhor sobre esse assunto, Felipe, e escrevi, inclusive, hoje no site. Se você for ver a maneira como o próprio TCU agiu em relação a esse assunto, ele já mandou tanto o Lula quanto a Dilma devolverem itens de acervo que estavam com eles e que o TCU falou, não, precisa estar no acervo presidencial. Justamente com base nessa diferenciação entre o que é personalíssimo e não é. Se fez isso em relação a mais de 500 itens que estavam com o Lula, por que abrir uma exceção agora em relação ao relógio? Deveria seguir o mesmo entendimento. E veja bem, essa ideia que eles usaram de que é um crime manter... Não. Você dizer para o Lula, entregue o relógio, não é uma punição. Você não pode entender como um castigo que está sendo dado ao Lula. Eles simplesmente estão dizendo, você está com um bem que nunca foi seu. Claro. Então, reintegre ao acervo da presidência. Que é algo que nem sequer precisaria ser explicado, precisaria de lei, etc., se houvesse moralidade pública, para começar. Porque o sujeito é eleito, não quer dizer que ele vai faturar naquele cargo para além do seu salário previsto.
Ele está representando o país. O presente que ele recebe em função do cargo é um presente para o acervo do país. Então você pode colocar lá em vitrines, fazer o museu dos presidentes, os presentes que receberam em cada época, de cada presidente, de cada país do mundo, etc. Agora, se o sujeito botar uma joia valiosa no punho e andar com aquilo para lá e para cá, quer dizer, já mostra um patrimonialismo abominável. Agora, sempre se tem a judicialização, justamente porque os políticos têm sido muito patrimonialistas. Diga, Greg. Não, mas é isso, Felipe. Então, assim, o título do texto que eu escrevi era: o TCU só será coerente se mandar o Lula devolver. Continuo sustentando isso. Tinha que mandar devolver o relógio. Nunca foi do Lula esse presente. Sempre foi um presente dado ao chefe de Estado brasileiro. Exato. Deveria estar no acervo. Nunca foram do Bolsonaro as joias, os relógios, inclusive aqueles que ele lutou até o último instante da presidência dele para liberar a muamba que estava retida na Receita Federal de São Paulo. Nunca foram do Bolsonaro. Então, é isso. Agora o TCU está querendo dar um somebody love, está criando obscuridade num espaço que tinha sido iluminado por uma decisão do próprio TCU, que tinha posto ordem na casa. Estão querendo bagunçar a casa de novo. E, repito, o relógio, R$60 mil, né, me parece, não é item personalíssimo, não é uma camisa de futebol. É claro que pode ter um processo, mesmo o TCU poderia julgar o que é item personalíssimo, o que não é, mas o relógio não é. Então, assim, o relógio nunca era para ter ficado com o Lula. Ele deveria, sim, ter devolvido, não deveria ser necessário que um tribunal decidisse isso, e agora um tribunal diz que pode ficar com ele. Quer dizer, é tudo muito feio, né, Greg? Sabe o que eu acho mais, assim, quando fica claro que não pode ser considerado como um item personalíssimo? Quando você pensa que quando o Lula morrer, não é o Lula... Esse relógio vai parar no pulso do Lulinha. Ou vai parar numa casa de penhor, sei lá eu aonde. Mesma coisa para as coisas do Bolsonaro. Faz sentido que o item dado de presente para o chefe de Estado vá parar a gente não sabe aonde? Não faz sentido. Com Jair Renan. Muito bem. Se parar um dia, a gente está falando aqui na hipótese hereditária dos bens que são levados pelo presidente. O Jorge Oliveira, nesse ponto aí de aliviar o Lula, foi acompanhado pelos ministros Vital do Rego, filho, o Haroldo Cedrais, o Jonathan de Jesus e Augusto Nardes. A decisão também agrada a defesa do Bolsonaro, no caso das joias sauditas, como eu estava explicando, o ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Nós já tínhamos abordado ontem algumas diferenças, porque a turma do Bolsonaro tentou vender relógios, lá pelo menos 2, nos Estados Unidos, e depois de descoberta parte da tramóia, tentaram readquirir sem mostrar que estavam fazendo isso, para eliminar os rastros da própria venda, para depois devolver em caso de necessidade. Enfim, essa confusão vai se estender, a gente vai acompanhar a novela.